O início da colheita do café já causou impactos no mercado futuro de Nova York. Além disso, o clima favorável contribui para a inclinação negativa do mercado. Mas será que esse movimento deve se manter? Bom, quem responde para a gente e outras questões também a partir de agora é o analista do Rabobank, que já está aqui no nosso estúdio. Ele vai aparecer agora. Olha o Guilherme chegando, o Guilherme Moria chegou. Aí, Guilherme, seja bem-vindo, boa noite, como vai? Obrigado, Márcio, tudo ótimo. E aí, hein, esse movimento, na verdade, essa pouca volatilidade no mercado futuro, você acha que deve se manter até quando? Bom, Márcio, essa expectativa nesses patamares de preço, ele está até alinhado com o que a gente até conversou no nosso último bate-papo, né? A gente já estava esperando esse preço um pouco menor, aí, essa declinação dos preços, e isso daí é muito em virtude da expectativa na safra do Brasil, né? Essa safra 18-19 que já começou as atividades, né? Existe uma grande expectativa por essa safra e os preços eles só estão refletindo esse movimento aí de uma grande expectativa, né? Perfeito. A Conab vai divulgar agora a segunda estimativa da safra, né? Tá se falando em mais ou menos de 54 a 58 milhões de sacas de 60 quilos. O que o Rabobank imagina mais ou menos? Algo em torno desse número ou muito diferente? Bom, Márcio, a gente fez recentemente até uma pesquisa de campo, né? Uma pesquisa onde a gente andou nos principais polos produtores de café aqui no Brasil e a gente identificou um número meio intermediário, né? A gente está estimando hoje, o Rabobank estima que a safra do Brasil vai ser em torno de 56,8 milhões de sacas, das quais 41 vai ser do tipo arábica e 16,8 de robusta. Então a gente está trabalhando com esses números hoje, uma safra exuberante, muito boa. Boa parte desse grande número ele provém da recuperação do café em quantidade robusta, né? E em qualidade. Então, a qualidade a gente tem que esperar um pouco porque depende muito do clima, né? Conforme você comentou, o clima seco ele realmente favorece para a colheita, uma vez que a gente tem um clima seco e adequado para fazer o pós-colheita do café. Isso daí favorece muito a qualidade do café. Porém, a colheita apenas está no seu começo, né? A gente pode ver que o arábica mal começou a colheita, né? A gente vê alguns pontos isolados. Você tem algum número na cabeça de percentual já de colheita, não? De arábica não, é irrelevante ainda, né? A gente pode ver que o seu ápice ele deva se dar aí entre os meses de junho e julho, né? Então, a gente está bem no comecinho dessa colheita aí do arábica. O robusto ele já está um pouco mais avançado, né? A gente já viu alguns relatos ao redor de março já começou as atividades, né? Mas é algo ainda começando ainda também, né? Então a gente está bem no começo da colheita do café no Brasil. Agora, Guilherme, mesmo ainda nos primeiros passos da colheita, o mercado interno, como é que está com relação a preço, a comercialização? O produtor está satisfeito, apesar desse diagnóstico que você fez aqui para a gente, do que a gente vem acompanhando relativamente bem nesse ciclo? Então, o produtor ele realmente ficou muito desanimado com essa descendência dos preços, né? A gente pode ver que ano passado, nesse mesmo período, os preços eles estavam muito melhores, né? Nova York aí batendo 150, 160 cents por libra-peso, e agora a gente está, conforme você mesmo falou, 113, 114. O pessoal começa a olhar mais para o contrato de julho, né, ao redor de 117, 118, muito aquém daquilo que o produtor estava acostumado. E isso refletiu também nas negociações. A gente pode ver que, tirando a semana retrasada, onde o preço do café ele teve um certo pico, né, foi para uns 120, 122, a gente teve um movimento maior do mercado doméstico, porém, depois ele começou a cair e aí negócios isolados ocorreram, né? Essa alta do dólar não acabou ajudando? Teve produtor que aproveitou esse momento? Ou é incipiente, na verdade, não fez muita diferença, na verdade, para o produtor? Não, diferença ele acaba sempre fazendo um pouco, né? Porque conforme o dólar sobe, o preço do café ele acaba caindo um pouco, né? Não na mesma proporção, mas o produtor, no geral, ele não tomou essa aptidão por negociar o café, né? Porém, eu acho que vale importante ressaltar que é muito importante o produtor ele estar atento a essas oportunidades, né? No Rabobank a gente comenta bastante que essas oscilações do dólar elas vão ocorrer, muito em conta do mercado doméstico e também
o mercado internacional, ele movimenta um pouco o dólar, e o produtor ele tem que saber tirar proveito dessas oscilações do dólar e, com certeza, também o preço do café. Nós temos, só para dar 2 exemplos para você, tradicionalmente 2 estados muito produtores, né? Minas Gerais e Espírito Santo. Há espaço e tecnologia suficiente para que a gente possa, num futuro muito breve, ver café em outras regiões do país também sendo produzidos, mesmo que seja com técnicas diferentes, né? Eu citava para você há pouco, antes de entrarmos no ar, aqui no intervalo comercial, que eu vi na Bahia café irrigado, né? E isso é um projeto, obviamente. Será que nós vamos ver ainda lugares onde o café não é tradicional começar alguma produção, pelo menos? Assim, a gente pode ver, Márcio, que uns 2 anos atrás, onde a gente teve a quebra do Conilon no Espírito Santo, a gente teve um movimento muito interessante de Rondônia no café Conilon, né? E, inclusive, esse ano produzindo um volume que é recorde para o estado, né? Então a gente vê um movimento ali de algumas regiões que antes não estavam figurando entre os principais produtores, já começando a chamar atenção, e Rondônia é um exemplo deles. Guilherme, para encerrarmos aquela quase paridade, eu diria, né, do Conilon com o Arábica, a gente não vai ver mais, ou é arriscado afirmar isso? É meio arriscado afirmar isso, uma vez que a gente tem que entender um pouquinho melhor como que vai se desenhar essa safra, né? Tudo indica que a gente vai ter uma excelente safra de Arábica, uma excelente safra de Conilon, e isso daí acaba, com certeza, diminuindo um pouco essa paridade, né? A nossa expectativa em relação ao preço até, né, é que, principalmente voltado para o mercado de Arábica, é que nesse começo ele fique estacionado nesses patamares baixos aí que está vendo. No entanto, no segundo semestre, a gente tem uma melhora, tendo em vista que o mercado já começa a focar na safra 19/20, na qual o Brasil vai ter uma safra menor, e aí pode começar a refletir um pouco mais nos preços. Maravilha. Guilherme Moria, analista do Rabobank, aqui conosco no RN ao vivo, são 7h43, a gente precisa fazer um intervalo. Eu queria agradecer, viu, Guilherme, a sua participação aqui conosco, e vamos fazer o seguinte, né, a gente precisa torcer para o café, para a soja, para o milho, para todas as nossas grandes culturas, pequenas, médias e, enfim, né, hortifruti granjeiras, para todo o agronegócio ou a agropecuária brasileira. Obrigado, viu, um grande abraço. Obrigado, boa noite a todos. Valeu, boa noite.